Olha, tem história que a gente escuta e pensa, não é possível, isso só acontece em filme. Mas a vida, meus amigos, a vida é uma roteirista que não tem dó nem piedade. E a história da Mariana, essa é daquelas que faz a gente prender a respiração, sentir um nó na garganta e no final soltar um suspiro de alívio e uma risada de satisfação. A gente encontra a Mariana num momento bem complicado da vida dela. Não era um momento de flores, nem de sol. Era mais para uma tempestade daquelas que chegam de repente e lavam a alma, mas não sem antes causar um estrago danado. Ela estava no meio de um divórcio. E não era um divórcio qualquer, daqueles amigáveis, não. Era um divórcio daqueles que arrastam, que doem, que humilham. E a humilhação, meus caros, vinha de onde menos se esperava. Ou melhor, de onde ela já devia ter esperado. Dos sogros. Dona Lúcia e seu Jorge. Esses eram os nomes dos pais do Pedro, o ex-marido da Mariana. Eram um casal daqueles que se achavam a última bolacha do pacote, sabe? Gente que tinha um nariz empinado que parecia que ia rasgar o céu. Eles tinham uma empresa de exportação de café, que, segundo eles, era a base de todo o império deles. Não que fossem bilionários, longe disso, mas viviam numa bolha de luxo e ostentação. E faziam questão de esfregar isso na cara de todo mundo que não se encaixava no padrão deles. E a Mariana, pobre Mariana, não se encaixava. Quando a Mariana e o Pedro se conheceram, era tudo um mar de rosas. Aquele amor de novela, sabe? Ele, um rapaz charmoso, de boa família, que parecia ter o mundo aos pés. Ela, uma mulher linda, inteligente, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas a Mariana tinha um segredo. Ou melhor, não era um segredo. Era só uma parte da vida dela que ela preferia manter discreta. Ela vinha de uma família que, digamos assim, era bem mais do que boa família. O pai dela, o Augusto, era um homem que construiu um império do zero. Um gigante no ramo de tecnologia, com negócios espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Mas o Augusto, ao contrário dos sogros da Mariana, era um homem simples, de poucas palavras, que valorizava o trabalho duro e a discrição. Ele ensinou a Mariana a ser assim também. A não ostentar, a valorizar as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Então, quando a Mariana começou a namorar o Pedro, ela não chegou com um carro importado, não falou das mansões da família, nem dos jatinhos particulares. Ela chegou com a sua simpatia, seu jeito meigo e sua inteligência. E o Pedro se apaixonou por essa Mariana. Pelo menos era o que ela pensava. No começo do namoro, Dona Lúcia e seu Jorge até que foram simpáticos. O Pedro era filho único, e eles queriam ver o rapaz feliz. Mas à medida que o relacionamento foi ficando sério e eles foram investigando a vida da Mariana, as coisas começaram a mudar. Eles esperavam que a nora viesse de uma família à altura da deles, com sobrenome pomposo e patrimônio visível. Mas o que eles descobriram foi que o pai da Mariana tinha uma empresa de tecnologia, sim, mas que ela vivia num apartamento normal, um apartamento lindo, nobre, mas nada que gritasse riqueza absurda aos olhos deles, e que não tinha motorista particular. Enfim, para os padrões deles, a Mariana era gente simples. E para Dona Lúcia e seu Jorge, gente simples não combinava com a família deles. Aos poucos, as piadinhas começaram, as perguntas capciosas. Mariana, e a sua família? O que eles fazem de tão importante que a gente nunca vê nos jornais de sociedade? Seu pai não tem interesse em investir no café, querida. É um mercado tão tradicional, tão lucrativo. A Mariana, com a educação que recebeu, sempre respondia com um sorriso, sem dar muita trela. Ela não queria que a riqueza da família fosse um fator no relacionamento dela. Ela queria ser amada por quem ela era, não pelo que o pai dela tinha. E Pedro, no começo, parecia concordar. Ele defendia a Mariana. Dizia que os pais eram uns snobs, que ela não devia ligar. O casamento aconteceu. Foi uma festa bonita, mas modesta para os padrões da família do Pedro. A Mariana fez questão de que não fosse um espetáculo de ostentação. Queria algo íntimo, para celebrar o amor. Os pais dela, Augusto e Ana, foram discretos.
mas notou-se o carinho e o respeito que todos tinham por eles. Dona Lúcia e seu Jorge, no entanto, reclamaram da falta de pompa. Ora, um casamento é para mostrar ao mundo a união de duas famílias de prestígio, resmungava Dona Lúcia para as amigas, sem se importar que a Mariana pudesse ouvir. Os anos foram passando, e a convivência ficou cada vez mais difícil. A Mariana tentava de tudo para agradar, para ser uma boa nora, mas Dona Lúcia e seu Jorge pareciam ter um radar para encontrar defeitos nela. Qualquer coisa era motivo para uma crítica. Se ela cozinhava, faltava sal. Se comprava um presente, não era da marca certa. Se falava algo, não tinha o tom adequado. E o Pedro, que no começo defendia a esposa, foi ficando cansado, ou talvez influenciado. Ele começou a concordar mais com os pais, a achar que a Mariana era complicada demais, sensível demais. O ponto de ruptura veio quando a empresa do Pedro, que era um braço da empresa dos pais, começou a passar por dificuldades. Não era a primeira vez, mas dessa vez o buraco era mais embaixo. Os sogros, claro, acharam um culpado: a Mariana. Essa moça não traz sorte para nossa família, dizia Dona Lúcia. Desde que ela entrou aqui, as coisas desandaram. Ela não tem a visão de negócios, não tem o sangue empreendedor que a nossa família tem. Claro, eles esqueciam que a Mariana era formada em administração e tinha um MBA numa das melhores faculdades do mundo, feito com o suor do seu próprio esforço, sem usar o nome do pai. Ela até tentou ajudar o Pedro, deu ideias, sugeriu planos de recuperação, mas ele, influenciado pelos pais, nem deu ouvidos. Você não entende dessas coisas, Mariana. É muito complexo, ele dizia. O relacionamento foi se esvaziando. A paixão deu lugar ao ressentimento, as conversas viraram discussões e o silêncio se tornou um refúgio doloroso. Até que um dia, a Mariana não aguentou mais. Pedro também não parecia mais o mesmo. Ele estava distante, frio, e as críticas dos pais dele se tornaram as críticas dele também. Foi ela quem tomou a decisão. Pedro, não dá mais. Eu não sou feliz, e acho que você também não é. E assim começou a saga do divórcio. E se o casamento foi discreto, o divórcio prometia ser um espetáculo. Mas não para a Mariana. Para ela, era mais uma tortura silenciosa. A primeira reunião com os advogados, no escritório chique do Dr. Costa, o advogado do Pedro, foi um inferno. Dona Lúcia e seu Jorge fizeram questão de ir. Sentados à mesa de mogno maciço, com ares de juízes, eles pareciam mais interessados em humilhar a Mariana do que em resolver as questões legais. O Dr. Almeida, o advogado da Mariana, um senhor mais velho e calmo, tentava manter a compostura. Então, Mariana, começou seu Jorge, com um sorriso debochado, vamos ser práticos, não é mesmo? O que você realmente espera desse divórcio? Porque, convenhamos, você não trouxe nada para o casamento. Seu apartamento foi um presente dos seus pais, não é? E o Pedro, coitado, ele trabalhou tanto para construir o que temos. A Mariana sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. A voz de seu pai ecoava em sua mente. Mantenha a calma, filha. A elegância é a melhor resposta para a grosseria. Seu Jorge, ela disse, a voz firme, mas baixa. Eu trabalhei durante todo o nosso casamento. A minha contribuição, embora não financeira direta para a empresa de vocês, foi no apoio ao Pedro, na administração da nossa casa. E eu sempre tive a minha própria renda, vinda do meu trabalho voluntário e dos meus investimentos pessoais. Ah, voluntariado. Dona Lúcia interveio com um tom de escárnio. Isso não paga as contas, querida. Você vivia às custas do meu filho. A casa onde vocês moravam, o carro que você usava, tudo foi provido pelo Pedro e pela nossa família. Você acha que tem direito a quê, afinal? A uma pensão? Por Deus, Mariana, você é jovem, saudável, pode muito bem se virar sozinha. O doutor Almeida pigarreou. Com licença, Dona Lúcia, mas a Mariana tem direito à metade dos bens adquiridos durante o casamento, conforme a comunhão parcial de bens. E o apartamento onde eles moravam foi comprado durante o matrimônio, assim como outros bens. Que bens, doutor Almeida? Perguntou o doutor Costa, com um ar superior. O apartamento foi comprado com o dinheiro do Pedro, que veio da empresa dos pais dele.
Ele tem como provar a origem de cada centavo. A Mariana não contribuiu financeiramente para a aquisição daquele imóvel. Ela não tem direito a nada além dos seus pertences pessoais. A Mariana olhou para o Pedro. Ele estava com a cabeça baixa, evitando o olhar dela. Uma pontada de dor atravessou o peito dela. O homem que ela amou, que prometeu amá-la e respeitá-la, estava ali, passivo, deixando os pais a humilharem daquela forma. Ele não disse uma palavra em defesa dela. Pedro, você vai mesmo deixar eles falarem assim? Ela perguntou, a voz embargada. Ele levantou a cabeça, o olhar fugidio. Mariana, é a lei. Meus pais só estão tentando proteger o que é da nossa família. Proteger o quê, Pedro? O que é nosso? Que construímos juntos? Não construímos juntos, Mariana, disse seu Jorge batendo na mesa. O Pedro é que construiu. Você só se aproveitou. Naquele momento, a Mariana sentiu algo mudar dentro dela. A dor se transformou em uma raiva fria, uma determinação silenciosa. Eles queriam guerra? Eles teriam. Mas não a guerra que eles esperavam. Ela se lembrou das palavras do pai mais uma vez. Filha, a verdadeira força não está em gritar mais alto, mas em saber a hora certa de agir e em agir com inteligência. A Mariana pegou a bolsa, levantou-se. Doutora Almeida, por favor, me desculpe. Eu preciso de um ar. Ela saiu da sala, deixando para trás os olhares de desdém dos sogros e o silêncio covarde de Pedro. Lá fora, no corredor frio, ela fechou os olhos e respirou fundo. As lágrimas que ameaçavam vir foram contidas. Ela não ia dar esse gostinho a eles. Eles não fazem ideia, ela pensou, um sorriso amargo nos lábios. Eles não fazem a menor ideia de quem eu sou, do que eu tenho e do que o meu pai representa. Eles acham que eu sou uma coitada, uma gente simples que eles podem esmagar. Mas eles vão se arrepender. Ah, se vão. O Dr. Almeida a encontrou no corredor. Mariana, você está bem? Ela abriu os olhos, uma chama diferente neles. Estou, Dr. Almeida, mais do que bem. Eu só percebi uma coisa. O quê? Que eu não preciso provar nada para eles. E que a minha força não está em ter o mesmo tipo de dinheiro que eles valorizam, mas em ter uma família que me ama e um pai que me ensinou o verdadeiro valor das coisas. Ela parou, pensou por um instante. Doutor Almeida, eu não quero mais ser boazinha. Eu quero o que é meu por direito. E se eles querem jogar sujo, eu vou jogar mais sujo ainda, mas de um jeito que eles nunca vão esquecer. O advogado, que a conhecia como uma mulher doce e conciliadora, ficou surpreso com a mudança no olhar dela. Um brilho de aço. Mariana, você tem certeza? Absoluta. Eu passei anos tentando agradar, tentando ser a nora perfeita. Fui humilhada, desrespeitada. Chega. Eles querem me ver no chão? Eu vou mostrar para eles que eu não caio. E que se eu cair, eu me levanto e volto mais forte. Muito mais forte. Ela voltou para a sala, a postura ereta, o queixo levemente empinado. Dona Lúcia e seu Jorge a olharam com surpresa, talvez esperando mais lágrimas ou um pedido de desculpas. Mas o que viram foi uma mulher diferente. Doutores, e vocês? Ela disse, olhando diretamente para os sogros. Eu tenho uma contraproposta e sugiro que vocês pensem muito bem antes de recusar. Porque se a gente for para a briga de verdade, quem vai perder não sou eu. Um silêncio tenso tomou conta da sala. Dona Lúcia e seu Jorge se entreolharam, um pouco desconfortáveis com a nova postura da Mariana. Eles estavam acostumados com a Mariana submissa, não com essa mulher que parecia emanar uma confiança recém-descoberta. O Pedro continuava calado, mas um leve tremor nas mãos dele mostrava que ele notava a mudança. O Dr. Costa, o advogado do Pedro, tentou quebrar o gelo. Mariana, vamos ser razoáveis. Qual seria essa contraproposta? Minha proposta é simples, ela respondeu, os olhos fixos nos sogros. Eu quero a minha parte justa dos bens adquiridos durante o casamento. E quero uma pensão, sim,
Não porque eu precise, mas porque é meu direito. E porque eu quero que eles saibam que a humilhação tem um preço bem alto. Dona Lúcia bufou. Um absurdo, ela está delirando, quer se aproveitar da nossa família, pensão, ela não tem vergonha na cara? Vergonha eu teria se eu estivesse tentando roubar o que é dos outros, Dona Lúcia. O que eu estou pedindo é o que é meu, retrucou Mariana, sem alterar o tom de voz. E se vocês não concordarem, então vamos para o litígio. E nesse caso, eu garanto que vocês vão se arrepender amargamente de cada palavra que me disseram hoje. Vocês não sabem com quem estão mexendo. O ar na sala ficou pesado. Era uma ameaça velada, mas clara. E a confiança na voz da Mariana, o brilho em seus olhos, fez com que Dona Lúcia e seu Jorge sentissem um calafrio na espinha. Eles sempre a viram como uma moça ingênua, sem costas quentes, como se diz na gíria. Mas aquele olhar era de alguém que tinha um ás na manga e um ás muito poderoso. Eles não sabiam que a Mariana estava se referindo ao pai dela, ao Augusto, o homem que eles nem imaginavam que era um dos homens mais ricos e influentes do país, e que, se ela quisesse, ele moveria céus e terras para defender a filha. A reunião terminou sem um acordo. Os advogados iriam se comunicar, e a Mariana deixou a sala com a sensação de que havia virado uma página. Não era apenas o divórcio que estava em jogo, mas a sua dignidade. E ela não ia mais ceder 1 milímetro. A partir daquele dia, a Mariana que eles conheciam, a Mariana que aceitava calada as humilhações, não existia mais. Agora, eles iriam conhecer uma nova Mariana. Uma Mariana que não tinha medo de lutar pelo que era dela. E que tinha um segredo guardado a 7 chaves que, quando revelado, faria o mundo deles desmoronar. Eles só não sabiam disso ainda. E a ignorância, como diz o ditado, é uma bênção. Ou, nesse caso, uma maldição que estava prestes a cair sobre eles. A Mariana saiu daquele escritório com a alma lavada, meus amigos. Não era um alívio de quem se livrou de um peso, mas a sensação de quem tinha acabado de vestir uma armadura nova, feita de aço e determinação. As palavras dos sogros, antes facadas no coração, agora eram só ruído. A covardia do Pedro, que a tinha despedaçado por dentro, agora era combustível para a sua revolta justa. A primeira coisa que ela fez, assim que entrou no carro, foi pegar o celular. Ligou para o pai. O Augusto atendeu no segundo toque, a voz calma e acolhedora de sempre. Oi, filha. Como foi lá? A Mariana respirou fundo, tentando controlar a voz. Pai, preciso de um conselho e de um favor. O Augusto, que conhecia a filha como a palma da mão, percebeu a mudança no tom dela. Pode falar, meu amor. Tô aqui para você. Ela contou tudo, sem rodeios, cada palavra humilhante, cada deboche, a forma como o Pedro se acovardou, e terminou com a sua decisão. Eles acham que podem me pisotear, pai. Acham que eu não tenho nada, que sou uma coitada. Eu quero que eles se arrependam de cada palavra. Eu quero que eles paguem por isso. Augusto ouviu tudo em silêncio, sem interromper. Quando a Mariana terminou, ele fez uma pausa. Filha, você sabe que eu sempre te ensinei a ser justa, a não guardar rancor. Mas também te ensinei a se defender e a valorizar a sua dignidade. Se eles cruzaram essa linha, então eles vão ter que arcar com as consequências. O que você quer que eu faça? A Mariana sentiu um nó na garganta. Era a voz da razão e do amor que ela precisava. Eu quero a minha parte justa, pai. E eu quero que eles saibam que eu não sou fraca, que eu não estou sozinha. Mas não quero que eles saibam ainda quem você é. Quero que eles descubram no pior momento para eles. O Augusto deu uma risada baixa. Ah, minha filha, você puxou a mim, viu? Inteligente e estrategista. Certo. O que você tem em mente? Eu quero que o Dr. Almeida tenha todo o apoio necessário. Quero que ele tenha acesso aos melhores especialistas em direito da família, em finanças, em tudo que for preciso. E quero que ele seja implacável, sem trégua. Feito. Vou ligar para ele agora mesmo. E me diga, filha, qual é o seu plano? Mariana esboçou um sorriso. Meu plano é deixar eles cozinharem na própria arrogância. Eles acham que eu sou uma joia sem valor.
Eu vou deixar que eles pensem isso até a hora de mostrar o meu brilho. Nos dias que se seguiram, a Mariana passou por uma transformação. Não era só a postura, mas a energia que emanava dela. Ela estava focada, determinada. O Dr. Almeida, o advogado dela, recebeu um telefonema do Augusto, que se apresentou apenas como o pai da Mariana, e pediu uma reunião urgente. Quando eles se encontraram, o advogado ficou boquiaberto. Augusto não era apenas um homem influente. Ele era uma força da natureza, um estrategista nato, e tinha uma rede de contatos que fariam qualquer um tremer. Dr. Almeida, disse Augusto, com a voz grave e calma, minha filha é tudo para mim. Ela sempre foi discreta, sempre evitou ostentação. Por isso, essa gente pensou que ela era fraca, mas eles cometeram um erro grave. Eu quero que o senhor garanta que a Mariana receba tudo o que é dela por direito e que essa família aprenda uma lição sobre respeito e humildade. Não poupe esforços nem recursos. Eu serei o seu suporte, mas por enquanto, de forma discreta. Deixe-os subestimar a Mariana. Essa será a maior falha deles. O Dr. Almeida, que já tinha visto de tudo na advocacia, sentiu um frio na barriga. Ele sabia que estava prestes a presenciar um acerto de contas épico. Senhor Augusto, pode deixar. Não haverá falhas. Enquanto isso, Dona Lúcia e seu Jorge, lá na mansão deles, continuavam a destilar seu veneno. Aquela Mariana, que audácia, pedir pensão, querer parte dos bens, aquela interesseira, esbravejava Dona Lúcia para as amigas no chá da tarde, sem se dar conta de que a fofoca se espalharia como fogo em palha seca. Ela não tem um tostão furado, Lúcia. O pai dela tem uma empresinha de tecnologia, mas nada que se compare ao nosso império do café. Gabava-se seu Jorge para os sócios, enquanto a empresa dele já começava a dar sinais de que o império não era tão sólido assim. Os negócios estavam cada vez mais apertados, os clientes antigos começavam a reclamar da qualidade e os novos não apareciam. Pedro, por sua vez, estava cada vez mais isolado. Ele via a mãe e o pai falando mal da Mariana, mas algo dentro dele doía. Ele se lembrava da Mariana doce, da Mariana que o fazia rir, da Mariana que o apoiava mesmo quando ele não merecia. A nova Mariana, a que o olhava com um brilho de aço nos olhos, o assustava. Ele sentia que tinha perdido algo insubstituível, e a culpa começava a apertar. O processo de divórcio avançava, e as coisas começaram a esquentar de verdade. A equipe do Dr. Almeida, agora reforçada por advogados renomados e especialistas financeiros, começou a investigar a fundo a situação do casal e, por extensão, da família de Pedro. E o que eles encontraram, meus amigos, fez os olhos do Dr. Almeida brilharem. Mariana, ele disse em uma das reuniões, a voz cheia de entusiasmo, a situação é muito mais favorável para você do que imaginávamos. Encontramos uma série de irregularidades financeiras na empresa do Pedro e dos pais dele. Contas superfaturadas, uso de recursos da empresa para despesas pessoais e até alguns investimentos duvidosos. Além disso, a casa onde você morava com o Pedro, que eles alegam ter sido comprada com o dinheiro do Pedro, na verdade teve uma parte significativa do pagamento vinda de um empréstimo bancário feito em nome do Pedro e da empresa, mas que foi quitado com dinheiro que não conseguimos rastrear a origem clara. E essa empresa de tecnologia do seu pai, bem, eles parecem ter uma rede muito mais complexa e global do que a gente imaginava. A Mariana sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de satisfação. Dr. Almeida, meu pai é um homem de muitas surpresas, e eu quero que cada uma delas venha à tona na hora certa. A equipe de Mariana começou a montar um dossiê pesado. Eles não só provaram a contribuição da Mariana para o patrimônio do casal, através da valorização do apartamento normal que ela possuía antes do casamento, que foi alugado e gerou renda durante o matrimônio, além dos seus investimentos pessoais e seu próprio salário em uma ONG internacional onde ela trabalhava, algo que Dona Lúcia e seu Jorge haviam desdenhado como voluntariado, mas também começaram a expor as fragilidades financeiras da empresa dos sogros. O Dr. Costa, advogado de Pedro, recebeu as primeiras notificações com um ar de desdém. Isso é blefe puro, Dr. Almeida. A Mariana não tem como provar nada disso.
Mas o blefe começou a virar realidade quando os bancos e órgãos reguladores começaram a fazer perguntas. Pequenas auditorias, pedidos de documentos, tudo muito discreto no início, mas o suficiente para tirar o sono de seu Jorge. Jorge, o que está acontecendo? O gerente do banco ligou de novo, perguntando sobre aquelas notas fiscais antigas. Disse Dona Lúcia, com a voz um pouco mais trêmula que o normal. Bobagem, Lúcia. É só burocracia. Aquela Mariana deve estar tentando nos atingir com denúncias falsas. Mas ela não tem provas. Ela não tem poder. Retrucou seu Jorge, tentando manter a pose, mas o suor frio já escorria pela testa. A situação da empresa de café, que já não era boa, começou a piorar rapidamente. Alguns contratos foram suspensos, clientes importantes cancelaram pedidos, e a linha de crédito no banco, que antes era farta, foi apertada. Dona Lúcia e seu Jorge não conseguiam entender o que estava acontecendo. Era como se uma força invisível estivesse agindo contra eles. Eles convocaram Pedro para uma reunião de emergência. Pedro, você precisa resolver isso. Sua ex-mulher está nos sabotando. Ela deve ter contado alguma mentira para esses burocratas. Você precisa fazer ela parar, exigiu Dona Lúcia, os olhos faiscando de raiva. Pedro estava atordoado. Ele tentou ligar para a Mariana, mas ela não atendeu. Mandou mensagens, mas não teve resposta. Ela tinha cortado completamente o contato, e ele sabia que ela estava certa em fazer isso. A nova Mariana não era mais a que ele conhecia, a que ele podia manipular ou ignorar. A próxima audiência no fórum foi um choque para a família de Pedro. O Dr. Almeida, com uma pilha de documentos em mãos, apresentou evidências irrefutáveis. Ele não apenas provou a contribuição financeira de Mariana para a aquisição de bens durante o casamento, incluindo o apartamento do casal e investimentos, mas também começou a levantar questões sobre a legalidade de algumas transações da empresa de Pedro. Excelência, disse o Dr. Almeida com a voz firme. A minha cliente Mariana sempre agiu de boa fé. Ela trabalhou arduamente em sua área, gerando renda própria e contribuindo para o sustento do lar. Além disso, temos provas aqui que a empresa do Sr. Pedro e de seus pais utilizou recursos de forma indevida, misturando patrimônio pessoal e empresarial, o que impacta diretamente a avaliação dos bens a serem partilhados. O Dr. Costa, advogado de Pedro, tentou rebater, mas as provas eram esmagadoras. Os documentos apresentados pelo Dr. Almeida eram detalhados, com extratos bancários, contratos e notas fiscais que desmascaravam as alegações de Dona Lúcia e seu Jorge. A juíza, uma mulher experiente e com fama de linha dura, olhava com seriedade para a família de Pedro. Dr. Costa, essas são acusações muito sérias. Se comprovadas, podem ter implicações além do divórcio, inclusive em outras esferas legais. Dona Lúcia e seu Jorge ficaram pálidos. Eles olhavam para a Mariana sentada ao lado do Dr. Almeida com uma expressão tranquila e confiante. Ela não estava triunfante, mas serena, como quem apenas assistia à justiça ser feita. Pedro, o que está acontecendo? Sussurrou Dona Lúcia, agarrando o braço do filho. Aquela bruxa está nos destruindo. Pedro, pela primeira vez, levantou a voz para os pais. Ela não está nos destruindo, mãe. Nós nos destruímos. Nós a humilhamos, a tratamos como lixo. E agora, as coisas estão vindo à tona. A discussão entre eles foi abafada pelo martelo da juíza. Ordem na sala. Dr. Costa, sugiro que converse seriamente com seus clientes. A proposta da senhora Mariana de partilha de bens e pensão, que antes parecia excessiva, agora se mostra bastante razoável diante do que foi apresentado. A audiência foi suspensa para que as partes pudessem negociar novamente. Dona Lúcia e seu Jorge saíram do fórum com os rostos contraídos, a arrogância sumindo aos poucos e dando lugar a um medo que eles nunca tinham sentido antes. Aquele era o começo do fim da bolha de ilusão que eles tinham construído. Naquele mesmo dia, a empresa de seu Jorge recebeu uma notificação oficial de auditoria fiscal. Não era mais uma simples investigação. Era uma auditoria completa, daquelas que reviram cada papel e cada centavo. O pânico começou a se instalar. Não é possível. Quem fez isso? Quem está por trás disso? Seu Jorge gritava ao telefone, ligando para todos os seus contatos.
mas parecia que ninguém podia ajudar. As portas que antes se abriam para ele, agora estavam fechadas. Mariana, enquanto isso, continuava a sua vida. Ela voltou a se dedicar à sua ONG com paixão renovada, usava sua inteligência para criar projetos sociais que impactavam de verdade a vida das pessoas. Seus investimentos pessoais, antes vistos como hobby, começaram a render frutos ainda maiores. Ela estava construindo seu próprio caminho, longe da sombra do sobrenome do pai, mas com a segurança de tê-lo sempre ao lado. Um dia, seu Jorge recebeu um telefonema inesperado. Era de um antigo parceiro de negócios, alguém que ele respeitava muito, um homem que tinha trânsito livre nos altos escalões do poder. Jorge, meu amigo, preciso te dar um conselho, disse a voz do outro lado da linha, com um tom sério. Estou sabendo dos seus problemas e, honestamente, você está em apuros. Parece que alguém muito poderoso decidiu que é hora de você pagar por algumas coisas, e essa pessoa não é de brincadeira. Seu Jorge engoliu em seco. Mas quem? Quem faria isso? Eu não tenho inimigos tão poderosos. Ah, Jorge, você tem. E pelo que eu ouvi, tudo começou por causa da sua ex-nora, a Mariana. Seu Jorge quase derrubou o telefone. A Mariana? Impossível. Ela é uma garota simples. Ela não tem poder para isso. O amigo suspirou. Jorge, você está redondamente enganado. Parece que o pai da Mariana não é quem vocês pensavam que ele era. O Augusto, o pai dela, é um dos maiores nomes da tecnologia no Brasil, com conexões internacionais, uma fortuna que faz a sua parecer troco de bala. E, pelo que me contaram, ele não gostou nem um pouco de como vocês trataram a filha dele. A sala girou para seu Jorge. Augusto, aquele homem discreto, de poucas palavras, que sempre parecia um simples empresário de tecnologia. Ele nunca ligou para a ostentação, nunca falou de dinheiro, e era exatamente por isso que Dona Lúcia e seu Jorge o haviam subestimado tanto. Bilionário? Seu Jorge sussurrou, a voz sumindo. Impossível. Não só bilionário, Jorge, mas um homem respeitado que move mundos, e ele está defendendo a filha dele. Parece que a sua empresa está sob escrutínio de todos os lados e não é por acaso. É a mão dele agindo, discretamente, mas com uma força que você nem imagina. Desligando o telefone, seu Jorge sentiu o chão sumir sob seus pés. Dona Lúcia, que estava na sala, viu o marido pálido, os olhos arregalados de terror. O que foi, Jorge? O que aconteceu? Ela perguntou apreensiva. A gente cometeu um erro terrível, Lúcia. Um erro fatal, ele balbuciou, a voz embargada. O pai da Mariana, ele não é quem a gente pensava. Ele é um gigante. Eles não tinham ideia. Eles não tinham a menor ideia da magnitude do poder que haviam desafiado. Aquele era o momento em que a ignorância deles se transformava em uma maldição, e a fatura da humilhação estava prestes a ser apresentada. E o valor, meus amigos, seria impagável. Eles acharam que iriam esmagar a Mariana, mas, na verdade, eles estavam prestes a ser esmagados por uma força que nem imaginavam que existia. A briga que eles queriam, a guerra que eles instigaram, estava apenas começando. E eles estavam perdendo feio. Aquele era o momento em que a ignorância deles se transformava em uma maldição, e a fatura da humilhação estava prestes a ser apresentada. E o valor, meus amigos, seria impagável. Eles acharam que iriam esmagar a Mariana, mas, na verdade, eles estavam prestes a ser esmagados por uma força que nem imaginavam que existia. A briga que eles queriam, a guerra que eles instigaram, estava apenas começando. E eles estavam perdendo feio. Dona Lúcia viu o marido cambalear, os olhos vidrados, o rosto que antes esbanjava arrogância, agora cinzento de pânico. Jorge, pelo amor de Deus, o que foi? Que gigante! Quem? Seu Jorge se jogou no sofá, as mãos tremendo. O pai da Mariana, Lúcia, o Augusto. Ele é um dos homens mais ricos do país, bilionário, e ele é o responsável por tudo isso. Pelas auditorias, pelos bancos cortando a gente, pelos clientes sumindo. Ele está nos destruindo. O choque atingiu Dona Lúcia como um raio. O Augusto, aquele homem discreto que vestia roupas simples, que falava baixo e sorria de canto,
O pai da gente simples, Mariana? Aquele que eles tinham zombado e desprezado por anos? Não. Não pode ser. Ela gaguejou, o ar faltando nos pulmões. Aquela coitada, aquela sem sal, não é possível. Se ele fosse bilionário, ela teria ostentado, teria nos esfregado na cara. Seu Jorge a olhou com uma dor profunda no olhar. É aí que está o nosso erro, Lúcia. O nosso erro fatal. Ele não ostenta. Ele ensinou a filha a ser assim. E nós, na nossa arrogância, achamos que éramos os donos do mundo. E agora vamos pagar o preço. A mansão que antes era palco de festas e risadas ensaiadas, agora era um túmulo de angústia. O telefone de seu Jorge não parava de tocar, mas as notícias eram cada vez piores. A auditoria fiscal revelou uma teia de irregularidades que ia muito além do que eles imaginavam. Contas em paraísos fiscais, lavagem de dinheiro, sonegação de impostos. Tudo o que eles faziam, por baixo dos panos, para manter a ostentação, agora estava sendo exposto à luz do dia. A empresa de café, que eles chamavam de Império, começou a ruir. Clientes antigos, assustados com as notícias que começavam a vazar, cancelavam contratos. Os bancos cortaram todas as linhas de crédito. Em questão de semanas, a empresa estava em falência e eles, Dona Lúcia e seu Jorge, estavam sob investigação federal. Pedro, o filho, sentia o peso da culpa esmagá-lo. Ele via os pais se desesperando, perdendo tudo o que construíram, ou, como ele agora percebia, o que haviam maquiado para parecer que tinham. Ele tentou falar com a Mariana novamente, mas ela não respondeu. Aquele silêncio dela era mais eloquente do que qualquer grito de revolta. Ele sabia que merecia. A última audiência de divórcio foi marcada, mas não foi no escritório chique do Dr. Costa. Foi no próprio fórum, em uma sala muito menos imponente. Dessa vez, Dona Lúcia e seu Jorge foram obrigados a comparecer, mas a postura era completamente diferente. A arrogância havia sido substituída por uma palidez doentia e um olhar de derrota. Mariana chegou acompanhada do Dr. Almeida. Ela estava diferente, sim. Mais madura, mais forte. Mas não exibia um ar de triunfo. Apenas uma calma serena, uma dignidade inabalável. O Dr. Costa, advogado de Pedro, estava visivelmente abalado. Ele sabia que a situação era irreversível. Excelência, ele começou, a voz baixa. Meus clientes reconhecem as provas apresentadas pela defesa e estão dispostos a aceitar os termos de partilha de bens e pensão propostos pela senhora Mariana. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Dona Lúcia e seu Jorge mal conseguiam levantar a cabeça. A juíza, com sua expressão habitual de seriedade, olhou para Mariana. Senhora Mariana, você concorda com os termos apresentados? Mariana assentiu. Sim, excelência. Eu só quero o que é meu por direito e que a justiça seja feita. A juíza bateu o martelo. Sendo assim, o divórcio está decretado. Os termos de partilha de bens e pensão alimentícia propostos pela senhora Mariana serão cumpridos integralmente. Além disso, devido às evidências de irregularidades financeiras apresentadas neste processo, encaminharei o caso para as autoridades competentes para as devidas investigações criminais. Dona Lúcia e seu Jorge sentiram o golpe final. Não era apenas o divórcio, era a ruína total. Ao saírem do fórum, o burburinho de repórteres e curiosos os esperava. As notícias sobre a falência da empresa de café e as investigações já estavam em todos os jornais. Eles tentaram fugir dos flashes, dos microfones, mas não havia para onde ir. A bolha de luxo e ostentação havia estourado, e a realidade os esmagava. Pedro se aproximou de Mariana. Ele estava abatido, os olhos marejados. Mariana, eu sinto muito. Eu fui um covarde. Eu deveria ter te defendido. Eu deveria ter acreditado em você. Mariana o olhou nos olhos, sem raiva, mas com uma tristeza que vinha de um lugar muito profundo. Sim, Pedro, você foi. E eu passei muito tempo sofrendo por isso. Mas a vida, ela nos ensina. E eu aprendi a não depender da aprovação de ninguém. Aprendi a valorizar quem realmente se importa. Ele tentou segurar a mão dela, mas ela recuou gentilmente.
Eu te desejo sorte, Pedro, de verdade. Espero que você também aprenda com tudo isso. Ela se virou e caminhou em direção ao carro, onde seu pai, Augusto, a esperava. Ele abriu a porta para ela e, quando ela entrou, ele a abraçou forte, sem dizer uma palavra. Naquele abraço estava todo o amor, todo o apoio e toda a justiça que ela precisava. Dona Lúcia e seu Jorge observaram a cena de longe. Viram Mariana entrar no carro, viram o pai dela, o gigante discreto, beijar a testa da filha. Naquele momento, eles finalmente entenderam. Entenderam que não era sobre dinheiro, não era sobre ostentação. Era sobre respeito. Era sobre dignidade. E eles haviam perdido tudo por não terem entendido isso antes. A vida seguiu, meus amigos. E como a vida é uma roteirista implacável, ela se encarregou de cada detalhe. A empresa de Dona Lúcia e seu Jorge foi à falência. Os bens foram leiloados para pagar dívidas e impostos. Eles perderam a mansão, os carros de luxo, as joias e o mais importante, a reputação. Foram processados, condenados e tiveram que enfrentar as consequências legais de seus atos. A sociedade que eles tanto prezavam e que tanto os aplaudia na época das vacas gordas, virou as costas para eles. A gente simples, que eles desprezavam, agora os olhava com pena, ou com um certo ar de bem feito. Pedro, por sua vez, teve que recomeçar do zero. Sem o apoio dos pais, sem a empresa, ele precisou encontrar um novo caminho. Dizem que ele arrumou um emprego em uma empresa de menor porte e que, aos poucos, começou a reconstruir sua vida, aprendendo o verdadeiro valor do trabalho e da humildade. Se ele se arrependeu de verdade, só o tempo dirá. Mas a lição, essa, ele certamente nunca mais esqueceu. E a Mariana? Ah, a Mariana floresceu. Ela usou a sua parte da partilha, sim, mas não para ostentar. Ela investiu em si mesma, em seus projetos, em sua paixão. A ONG dela cresceu, se tornou uma referência e ela viajou o mundo, ajudando pessoas, fazendo a diferença. Ela encontrou a verdadeira felicidade não no dinheiro, mas no propósito, na dignidade e no amor de sua família. Um dia, em um evento beneficente em que Mariana era a convidada de honra, ela viu seu Jorge e Dona Lúcia. Eles estavam sentados em uma mesa nos fundos, convidados por alguma caridade, talvez. Estavam envelhecidos, abatidos, e a antiga arrogância tinha desaparecido, substituída por um olhar de cansaço e resignação. Quando os olhos deles encontraram os dela, não houve raiva, não houve deboche, apenas um reconhecimento silencioso da derrota. Mariana apenas acenou com a cabeça, um gesto de respeito, não de superioridade. Ela não sentia mais raiva, sentia pena, talvez. Pena de quem perdeu a chance de ser feliz por conta do orgulho e da soberba. Ela seguiu em frente, com um sorriso no rosto. Ao lado dela, seu pai, Augusto, apertou sua mão. "Orgulho de você, filha", ele sussurrou. E a Mariana, com o coração em paz, sabia que tinha feito a escolha certa. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Não era sobre dinheiro, era sobre valor. E no final das contas, quem tinha o verdadeiro império não era o que ostentava. Era quem sabia o valor da dignidade, da humildade e do amor incondicional de uma família. E essa, meus amigos, é uma riqueza que dinheiro nenhum pode comprar. Uma riqueza que a Mariana, a gente simples que eles tanto humilharam, tinha de sobra. E essa é uma história que a gente não cansa de contar. Porque no fim das contas, a vida sempre dá um jeito de colocar cada um no seu devido lugar. E às vezes, ela faz isso de um jeito que ninguém esperava.